Falou e disse, André. Profissionais da enfermagem tiveram, no final do mês de novembro, uma vitória de uma luta histórica pelo piso salarial. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar hoje. O André vai apresentar quem é a nossa convidada. Pois é, com muita alegria, nossa convidada é a nossa querida Irene. Irene que, tenho certeza que ela gosta muito mais de ser apresentada do que como advogada que ela é, mas como enfermeira, a luta histórica dela como enfermeira. Irene já foi presidente do Corém Sergipe, já foi presidente, não é, do Conselho Federal, e Irene foi, sem sombra de dúvidas, uma das grandes inspirações nossas para que a gente pudesse apresentar em 2015 o projeto que na época, né, a gente fazia a proposta do piso salarial para as enfermeiras, auxiliares de enfermagens, parteiras, que é tão importante para uma categoria que é essencial na saúde pública. Então, muito feliz em Irene ser a nossa convidada do nosso podcast de hoje. Seja muito bem-vinda, Irene. Eu que agradeço, Amália e André. É um prazer enorme estarmos aqui nesta noite conversando sobre um assunto de extrema importância, em especial para os profissionais de enfermagem, mas a importância também vai para a sociedade, que ganha muito com esse projeto também. Bom, a gente começa falando, vamos lá para o início, a gente daqui a pouquinho vai ver a participação de André nesse processo todo, que o profissional de enfermagem ganhou uma ultra relevância durante esse processo de pandemia. Sim, com certeza. O profissional de enfermagem, ele sempre foi muito importante na construção da saúde desse país. Pesquisas sinalizam que 65% dos procedimentos realizados na área da saúde, na atenção, né, terciária ou secundária, são realizadas pelos profissionais de enfermagem. Mais de 80% na atenção primária, na saúde pública, realizada também pelos profissionais de enfermagem. Mas, mesmo com tantos procedimentos sendo realizados por esses profissionais, eles tinham muito uma capa invisível. Eles não eram enxergados pela sociedade e pela própria construção que a sociedade tem, que é uma visão medicalizada da coisa, ou a pirâmide, o médico no topo e os demais profissionais embaixo, na base da pirâmide. Só que com a pandemia, eles assumem um papel, um protagonismo fenomenal, que é justamente de cuidar desses pacientes que naquele momento estavam realmente extremamente fragilizados. E isso se dá em todo o processo, desde da prevenção a realmente o cuidado efetivo daquele que, inclusive, se encontra lá em cuidados críticos e semicríticos. Com isso, a gente observou o quanto que esse profissional ele é especializado, o quanto que esse profissional ele é dedicado e o quanto também ele se encontra no seu aspecto como um todo, ou seja, é um profissional qualificado, é um profissional especializado, mas que, por tabela, tem as suas fragilidades no tocante. Ele não é bem remunerado, é um profissional que, muitas das vezes, eles têm vários vínculos, chega na verdade, a se ter dupla, tripla jornada. Segundo a pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil, realizada em parceria com o COFEN. Aquela de 2015. A de 2015. Para se ter ideia do universo, à época, que era de 1.800.000 profissionais, 85% eram mulheres, né? Isso, claro, que cresceu muito. Hoje nós somos 2.300.000 profissionais de enfermagem. Então, você imagine um universo de 85% de mulheres, a dupla, tripla jornada de trabalho. Então, nós tivemos várias agruras que vivem os profissionais de enfermagem, elas foram expostas, que é a questão mesmo do abandono do lar. Nós tivemos colegas que só voltaram para casa depois de 8 meses de pandemia. Que pegaram seus filhos, entregaram aos avós, e saíram de suas casas, se retiraram e foram exercer o seu mistério mesmo, o seu trabalho. A vocação. Então, assim... E aí tem que ser vocação, porque realmente é 6 meses, né? Longe de casa, você abdicado de família. E correndo risco de vida, né? Isso, para cuidar do outro. Porque não deixa de ser também uma exposição. Exatamente.
E nós tivemos também, né, para nossa tristeza, nós perdemos muitos colegas, né? Então, assim, a questão de você estar, estamos no front, nós somos os soldados dessa batalha, nós estamos na luta contra o vírus. A gente ouviu muito isso durante a pandemia. Nós ouvimos aplausos dessa sociedade que foram às suas janelas, né, para aplaudir todos esses profissionais da área da saúde, lembrando que o contingente maior é o profissional de enfermagem. E não só o contingente, mas a exposição também é maior. Exatamente. Como você mesmo disse, 80% de todo o procedimento, não é, da atenção primária é do profissional de enfermagem, 65% da secundária e da terciária também. Então, é uma exposição maior também, verdade. né? Com certeza. Então, para se ter uma ideia, nos isolamentos, a gente sabe que no início da pandemia era isolamento mesmo, né? Isolamento total. Só quem entrava, né, era o profissional de enfermagem. Então, você tinha eventualmente um ou outro, mas quem entrava mesmo para a realização dos procedimentos era o profissional de enfermagem. Isso ficou assim, muito, muito claro que se a gente não existisse, claro que com todas as honras aos demais profissionais da área da saúde, mas aqui em especial eu abro um parênteses para o profissional de enfermagem, ele foi e está sendo fundamental. Não só naquela atenção, mas desde o planejamento do combate à pandemia, e aí eu trago a questão da imunização, que os profissionais de enfermagem eles agem desde a parte do planejamento, de estatística, de levantamento de insumos, a questão da execução mesmo ao final. E também a parte de cuidado. Então, é muito óbvio e está claro que hoje, se a gente está no patamar que a gente está, existe uma contribuição, né, muito grande desse profissional. E aí chega esse momento que a gente se pergunta se não está na hora dessa sociedade ela reconhecer isso. E não adianta, não se reconhece só com aplausos, né, André? A gente não... Né, de aplauso, a gente tem em festa de aniversário, a gente tem, né, em certos momentos. Mas está na hora desse momento acontecer. E com a notícia realmente da aprovação do piso salarial no Senado, que é uma luta de muitos e muitos anos, né? Muitos e muitos anos. Eu já começo até pegando esse gancho, onde é que André entra nesse processo? Porque essa luta começou em 1915. E 53. Não, no início, luta, 53. 1953. A nossa, com o nosso projeto que nós apresentamos, inclusive com a orientação de Irene, foi em 2015, mas desde 1953 essa luta lá atrás já existia, né? Então, 1953, a primeira vez esse projeto aprovado, foi vetado no governo Café Filho, depois foi vetado no governo Figueiredo, depois no governo Fernando Henrique Cardoso. Depois de mais de 2 décadas, André, à época deputado federal, nós já vínhamos tendo um contato, como eu integrava à época, eu era uma das diretoras do Fórum Nacional 30 Horas, a gente se aproximou, né, até mesmo pela questão do Estado, e procurei André, até porque eu sabia da força de André lá dentro do Congresso, e pedi auxílio a ele. Vamos realmente começar a movimentar o Congresso na questão da jornada, a regulamentação da jornada de trabalho dos profissionais de enfermagem. A gente sabia que era um assunto que não era tão fácil, era meio que indigesto, existia lá um problema da bancada, né, dos filantrópicos, que tinha uma certa rejeição à questão da aprovação do PL, mas a gente começou a conversar não só sobre a questão da jornada, ele movimentando, conversando com os colegas e tudo, falando da importância, ele como líder no colégio de líderes, ele sempre fazia defesa para que esse projeto fosse pautado. E André surge com a ideia. Acho que vocês não têm só que trabalhar nessa linha do projeto da regulamentação. Acho que vocês também têm que ver a questão do piso salarial, uma categoria sem piso. E à época eu perguntei a André, você não acha que são 2 grandes lutas, não? Verdade. Meu Deus, a gente vai tirar o foco, né? Ele disse, não, vocês têm que ter coragem, tem que ter, né? Tem que ter foco, tem que ter fé. E
Bem, na época até eu me inspirei na música, se andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Então, vamos lá. Levei a demanda, né, para dentro do Conselho Federal, a gente discutiu, levei também lá para o Fórum Nacional 30 Horas e vamos marcar uma nova reunião com o André. Nesse momento, André disse assim, então tá, eu serei o deputado que vou apresentar esse PL, vocês me ajudem na construção desses argumentos e me traga um estudo, alguma base, para que eu possa ver os valores que seriam factíveis e que a gente poderia. Então, foi feito isso com o auxílio do Diese à época. Sim. E a gente chegou lá num valor. Ele apresentou o projeto, à época, passou rapidinho na primeira comissão, na segunda comissão, ficou por lá, se eu não me engano, na Seguridade Social. Porque houve um trabalho do grupo dos deputados dali das Santas Casas, das filantrópicas, né, que é um grupo que era contrário, pelo menos naquela época, né, ao projeto, e como na Câmara, no Congresso Nacional, sempre tem correntes favoráveis e correntes contrárias, naquele momento era contrária, né, ao projeto. E por isso ficou na Comissão de Seguridade Social naquele momento. E, assim, ele sempre acompanhando, André sempre acompanhando, e a gente, naquela expectativa, encerrou-se a legislatura, né, aquele momento, e André saiu e a gente ficou meio que órfão, a enfermagem ficou meio órfã lá naquele mundão chamado Congresso, porque a enfermagem tem um grande problema, Amália e André. A enfermagem não tem representantes na Câmara. Uhum. Na verdade, à época, nós tínhamos 2 enfermeiras, que hoje ainda, e hoje foi reduzido para uma. Hoje, na bancada, a gente só tem uma, que é a Carmen Zanotto. E tínhamos a Rosane Ferreira. Mas são enfermeiras, inclusive, que não foram eleitas pela categoria. Sim. Elas têm um outro trabalho. Isso vale dizer que a gente não tem um deputado da categoria que vai impulsionar esse projeto. E nós elegemos André para que André fosse. Então, quando André saiu, a gente ficou órfão. É inevitável perguntar, então, André, para você, por que você abraçou essa causa? Foi que você enxergou na categoria que valeria a pena investir e se pensar na valorização profissional? Veja, Mara, primeiro, eu acho que muito mais pelos argumentos, né, de Irene. Irene já sempre exerceu um papel importante na categoria, tanto a nível de Sergipe, que foi presidente do Corém, também presidente do Conselho Federal, e até pela proximidade com o Estado. Então, Irene sempre levou essa preocupação lá, e aquilo que ela disse, né, a importância de uma categoria no país, uma categoria que realmente ela é responsável pela maior parte dos procedimentos da área da saúde. Lógico, cada um tem seu papel importante, os médicos, todos têm, mas uma categoria que até então não tem, e é verdade, não tem o reconhecimento. Nós temos hoje no Brasil 2 categorias que têm um piso salarial aprovado no Congresso Nacional, que é o magistério, e a outra que são os agentes comunitários de saúde e de endemias, que é um projeto, inclusive, também de minha autoria. Mas a enfermagem tem esse papel importante na saúde. E é como ele acabou de colocar, em um universo aí de 2.300.000 profissionais de enfermagem, né, 85%, né, isso tem uma dupla ou tripla jornada de trabalho. E isso realmente é exaustivo, é cansativo para quem cuida, quem lida com vidas, né? A gente sabe o papel da importância da enfermagem. Então, a gente abraçou essa causa, como eu já disse no primeiro momento, né, pelos argumentos de Irene, e depois, logicamente, porque a gente começou a enxergar aquilo que muita gente não vê, né? Porque todo mundo sabe da importância do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem, sabe a importância deles no sistema de saúde, sabe a importância deles ali. O médico, normalmente, não é desmerecendo o médico, tem sua importância, mas quem fica ali com o paciente a maior parte do tempo acompanhando é o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem. Mas não tem uma valorização, né? Você não pode admitir que um profissional de enfermagem hoje seja tão mal pago no país como ele é, e sem ter um piso que lhe garanta pelo menos um mínimo, né? Um mínimo. E eu acho que essa é uma luta que se arrasta há muitos anos. A Irene comandou essa luta no Congresso Nacional durante o período que ela esteve ali presidindo ou esteve como membro do Conselho Federal. E eu agora acho que, eu entendo que é obrigação do Congresso agora corrigir essa injustiça que se arrasta
desde 1953. Né? O Senado já aprovou, agora a matéria está na Câmara, a urgência foi aprovada, né, recentemente também essa semana. E agora eu acho que aprovar, e conversávamos aqui com ele antes de começar o podcast, é uma preocupação que ela está correta. A matéria que está aprovada no Senado, que está na Câmara, trata do piso salarial. Tem que agora votar o piso salarial, sem modificação nenhuma, para que a matéria não tenha necessidade de voltar para o Senado. Agora o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, e ele estava dizendo isso a gente aqui, acho que para que seja um golaço, realmente seria, que seja incluída também a jornada das 30 horas. Mas essa matéria vai voltar para o Senado e a gente não tem a certeza se ela será aprovada. Eu acho que cabe à Câmara agora, né, com a sensibilidade política que eu sei que tem, aprovar o piso salarial para a implantação do presidente, né, e, paralelo a isso, iniciar a tramitação do projeto da jornada da regulamentação das 30 horas. Porque aí sim, você vai dar um piso salarial, quer dizer, um salário mais justo, mais digno, se bem que hoje a gente sabe que tem alguns lugares que já paga mais do que o que está previsto no piso. Isso. Né? Já paga mais do que está previsto no piso, isso também é uma preocupação que tem que se ter. Mas, paralelo a isso, tramitar o projeto das 30 horas, que aí sim, você vai estar dando uma jornada ao enfermeiro que vai dar condição a ele a desempenhar um papel ainda melhor, sem estar tão cansado, sem a necessidade de dupla ou tripla jornada, como hoje, infelizmente, existe muito no país. A gente fica pensando, como a Irene falou, a categoria ficou órfã num determinado momento em que você sai lá do cenário, né, lá em Brasília. Como é que foi para você assistir o engavetar de um projeto que elencaria uma categoria tão importante para o país? Veja, o engavetar de projetos em Brasília, no Congresso Nacional, né, Irene sabe que ela caminhou muito por Brasília, é um processo do parlamento, né? Só que tem projetos e projetos. Esse é um de extrema importância. Isso nos causa muita preocupação naquilo que o Congresso deve realmente priorizar. O Congresso Nacional não pode estar ali perdendo tempo com debates que não sejam, né, debates importantes para o futuro desse país e para as pessoas principalmente. Por ali tramita milhares de projetos do que você pode se imaginar. Mas se você olhar verdadeiramente, e o percentual de aprovação de projetos no Congresso é tão baixo, se comparado àquilo que tramita lá, que eu acho que agora, mais do que nunca, é necessário que a gente tenha o olhar de priorizar projetos que verdadeiramente são importantes para o futuro desse país. E esse é um projeto importante. Não adianta, como disse bem aqui Irene, você valorizar tanto uma categoria no momento da pandemia, como ela disse, com palmas, né, com aplausos, com elogios, com falas, com discursos, se não tiver verdadeiramente ações que melhorem a condição do enfermeiro, do auxiliar de enfermagem, e é isso que o Congresso tem que fazer, mas não só com o enfermeiro e auxiliar de enfermagem, mas tantas outras matérias que tramitam lá. Então é o olhar e o sentimento de quem fica preocupado em não estar lá para que a gente possa ter esse debate. E como a gente fez por muitos anos, quando estivemos lá como líder, né, buscando levar matérias para o Colégio de Líderes, que é quem decide aquilo que vai à votação no plenário, matérias que realmente sejam relevantes para o país. A gente vê tramitar tanta matéria ali que você não traz nada, né, para melhorar a vida das pessoas, que tem que ser o grande objetivo, e que eu acho que precisa esse filtro, né, com um olhar mais atencioso, principalmente para cuidar não só do presente, mas do futuro desse país, das gerações futuras. E eu tenho certeza que o Congresso Nacional, a Câmara agora, irá cumprir o seu papel, assim eu espero, aprovar o piso da categoria e que depois se abra o debate da jornada de trabalho, que é mais do que justa a regulamentação das 30 horas da categoria. E aí me vem um pensamento de que você citou aquela pesquisa de 2015 da Fiocruz com o Corém, e que aquela época já mostrava uma disparidade muito grande em todas as regiões do país. Isso digamos que, levando em consideração o tempo, ainda é o mesmo cenário? Há uma disparidade muito grande nesse país? Então, lá em 2015, a gente já visualizava uma situação assim preocupante. Então, nós tínhamos o desemprego aberto, né, verificado, tínhamos muitos profissionais recebendo abaixo de um salário mínimo, porque não tinham empregos formais,
eles recebiam por plantões ou alguma coisa nesse sentido. E hoje a gente percebe, pela questão do mercado mesmo, que essa situação ela piorou. Tá? Durante a pandemia, não, porque a pandemia, quer queira, quer não, é uma situação singular e acabou requisitando muito. Mas antes da pandemia e agora melhorando a questão da estabilização, a gente verifica que essa situação ela continua bastante preocupante. Não existem dados, não existe outra pesquisa, mas a gente consegue perceber pelo próprio mercado que existe um problema muito sério com relação a essa questão. Então, você tem uma concentração muito maior de profissionais de enfermagem no Sul e no Sudeste. No Norte e no Nordeste, você tem digamos assim, áreas que realmente têm menos profissionais. Mas uma coisa é fato, que todo lugar, cada município desse país, você vai ter profissionais de enfermagem, né? Alguns em uma situação um pouco mais confortável, como o André falou, tem gente que ganha acima desse piso, tem gente que consegue, de acordo com o seu empregador, ou porque é seu próprio, né, empreendedor, ou o seu próprio empregador. Mas a grande maioria não se encontra nessa situação. Então, essa pesquisa hoje é a única que consegue orientar um pouquinho, né, o que se tem que se fazer para poder melhorar. Então, hoje você tem muitos profissionais de enfermagem, inclusive, abandonando a categoria, passando a desenvolver outras atividades. Então, muita gente que era extremamente qualificada tem se encaminhado para outras profissões e para exercer outras atividades porque não conseguem se sustentar com dignidade na profissão de enfermagem. Desvalorização da categoria mesmo. Hoje a política ela tem que ser baseada mesmo, direcionada à questão da valorização, para que a gente consiga realmente manter esses profissionais, manter essa qualidade, né, ativa e seguir adiante. Então, assim, existe uma preocupação das representações, dos órgãos que representam a enfermagem, sobre essa questão, sobre essa matéria mesmo. E a gente, assim, a gente que é enfermeiro, a gente praticamente roga mesmo para que se tenha esse olhar, se efetive esse olhar, e para que também, a partir disso daí, sejam também estabelecidas políticas que possam, não é uma questão de fazer o que é bom para o profissional de enfermagem, a gente tem que olhar para o profissional, não é porque é uma categoria, a gente tem que olhar que é uma categoria que presta serviço à sociedade. Então, se a gente tem, por exemplo, uma organização internacional do trabalho, que recomenda uma jornada de 30 horas. Se a gente tem estudos científicos que dizem que a partir da sexta hora, você tem um déficit de atenção. E se eu tenho um profissional trabalhando 12, 24 horas seguidas, porque sai de um emprego e vai para o outro, ora, a minha chance de produzir um erro, que pode ser fatal, ela é geometricamente, né, proporcional. Então, eu tenho que pensar naquela sociedade que está recepcionando o serviço daquele profissional. Então, eu estou, na verdade, estabelecendo uma política onde esse profissional ele vai poder oferecer um serviço de qualidade para aquele, para aquele cidadão. E diminuindo a probabilidade de um erro não proposital, lógico, por conta de uma jornada extenuante. E o próprio cansaço mesmo. É o próprio cansaço. Às Sim. vezes a gente viu aí, né, a gente vê na imprensa de vez em quando, erro do profissional de enfermagem, administrou uma medicação que não deveria ter administrado e aconteceu alguma coisa. Quando você vai investigar o que aconteceu, o profissional, ele simplesmente já vem há 24 horas. Porque, sabe, Amália, sabe, André, vocês sabiam que se o profissional de enfermagem ele estiver na sua escala, para além dessas questões que ele assume uma escala em um local e depois segue para outra, vamos supor,
Se eu estiver no meu plantão hoje e a escala estiver defasada, se eu cumprir o meu plantão e não chegar alguém para me render, eu tenho uma obrigação ética e legal de permanecer no plantão. Ou seja, você dobra. Dobra. Plantão de 12 pode se transformar em 24. Exatamente. E daí, quando ele sai desse que dobrou, que não foi uma coisa planejada, pode já ter um que ele já tinha, sim, exatamente, planejado e ser 36 horas. E aí, assim, quando você vai olhar, na grande maioria dos erros da enfermagem, eu sei porque eu fiz um estudo apurado sobre isso, até para apresentar um artigo mesmo, eu apresentei esse artigo fora do país, e eu investiguei alguns erros e mais de 80% estavam ligados a jornadas extenuantes. Então, é muito complicado isso. É uma categoria muito sofrida. Pegando aquele gancho do salário, né, da remuneração com a aprovação desse projeto, abarca não só abarcam os profissionais de enfermagem, que são os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, não é isso? Isso. Os enfermeiros auxiliares técnicos e parteiros. E parteiros. R$ 4.750. É. 4.750, aí depois você tem para os técnicos 70% desse valor e depois para os auxiliares e parteiros 50% desse valor. 4.750 o piso do enfermeiro, 70% disso o piso do técnico e 50% o piso do auxiliar e da parteira. Bom, nós estamos conversando com a Irene Ferreira, que está encampando essa luta há muitos anos e teve a participação do André nesse processo, que a vitória da categoria também é a vitória do André, né, André? Lógico, de todos nós, né? De todos nós brasileiros, né? Queremos uma saúde de melhor qualidade e reconhecer uma categoria tão importante. Né? Você enxergar a categoria como importante, muito, acho que muito importante. Fundamental. Bom, e você pode sugerir temas que a gente traz aqui para o nosso podcast. O André adora receber sugestões, então você pode enviar sua sugestão para o 999857900, está aqui embaixo o telefone. Irene, eu gostaria muito de te agradecer por esse bate-papo de hoje, né, André? E torcer, não é, que a Câmara, né, Irene, entenda, cumpra, né, o seu papel de reconhecer uma categoria tão importante e que, aprovado no Congresso Nacional, o presidente Bolsonaro não vete tanto quanto outros presidentes já vetaram, Café Filho, Figueiredo, Fernando Henrique. E que se vetado for, que o Congresso derrube o veto, né, para que se realmente faça um reconhecimento mais do que justo. Um primeiro importante, que é o piso salarial. O Congresso vai passar a ter uma terceira categoria como piso salarial aprovado no Congresso Nacional, como já disse aqui anteriormente. Temos já hoje o magistério, os agentes comunitários de saúde e endemias, que foi projeto de nossa autoria, e espero que os enfermeiros, e que depois, ou paralelo a isso, que o Congresso também comece a discutir a regulamentação da jornada de 30 horas, porque, como o Irene bem colocou aqui, é importante para que os profissionais da enfermagem, técnicos, enfermeiras, enfim, tenham uma jornada, né, de trabalho que não deixe eles tão, né, cansados e que os 80%, né, de procedimentos que, infelizmente, ocorrem erros, e 80% é exatamente por essa jornada estafante de trabalho, que realmente os profissionais possam ter esse reconhecimento. Não adianta, na época da pandemia, todo mundo falar e parabenizar os enfermeiros e não ter esse reconhecimento. E Irene, me corrija, por favor, eu acho que dos profissionais da saúde, talvez a enfermagem seja a única que não tenha uma jornada de 30 horas, os outros também. Não, os psicólogos seguem na luta também, né? E hoje, quem é que tem definido, né? Hoje tem assistente social. Acho que os médicos também estão aí numa luta histórica também, lá dentro, na questão da carreira médica, né, que seria uma carreira de Estado. Eles lutam por isso, pela uma carreira de Estado. Mas já tem as 30 horas. Médico, sim, eu acho que tem 20, né? 20 horas. 20 horas. 20 horas, que eu acho que é similar a advogado. Psicólogos conseguiu aprovação, mas acho que foi vetado no governo Dilma, se eu não me engano, se não me falha a memória.
E alguns outros profissionais, eu lembro que seguiam nessa luta, até queriam a época. Como é que eu faço para chegar no André Moura? Bate no gabinete dele. Veja como são as coisas. A gente está falando aqui de políticas de educação, que envolve política de educação, assistência social, Sim. né, e saúde. Ou seja, quando a gente para pensar, são lutas históricas por melhor qualidade, não só de vida do profissional, mas de um país. Você encampou essa luta, você percebeu isso lá no CERN e topou o desafio de entrar com um projeto na época. E conseguimos aprovar os agentes de comunitários de saúde endemias, que também é uma categoria importante, faz um trabalho preventivo. Infelizmente não conseguimos, ao fim do nosso mandato, ver aprovado da enfermagem, mas agora essa luta de Irene, que começou, de tantos outros, né, profissionais que sonharam contra Irene, sonhou, como a gente sonhou também. Muitos que infelizmente não vão estar mais aqui para ver essa luta, né, para ver essa vitória. Muitos que a pandemia, no exercício da profissão, a pandemia terminou tirando a vida desses profissionais. Mas eu tenho certeza que aí cerca de 2.300.000 vão ver essa vitória que se arrasta há tantos anos e que é mais do que merecida. E que seja essa vitória, que se comece das 30 horas e que eu espero que, se das 30 horas não seja, se não for concluída até 2022, que 2023 a gente possa estar lá para ajudar. Com toda certeza. Falou e disse, André. Até a próxima.